Olá, eu sou o Roberto Oliveira e esse é o Canal do Teatro, um canal dedicado exclusivamente aos assuntos teatrais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 2 livros de teatro. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão inscritas e que vêm se inscrevendo no canal e pedir que elas colaborem na divulgação do canal do teatro, divulgando, avisando, compartilhando os vídeos com seus amigos, seus colegas que fazem teatro. E também pedir que enviem seus assuntos para cá, para que a gente possa comentar e conversar sobre esses assuntos através do canal do teatro. Eu cobro meia entrada da estudantada que não tem vez. Aqui no meu teatro, grupo de 4. 2 livros de teatro. Hoje eu quero apresentar 2 pequenos livros que foram escritos, com certeza, dedicados ao público infantil. Livros que, na sua forma, nas suas ilustrações, pela forma do livro, pelo formato que o livro se apresenta, são dedicados para crianças. Mas, pelo conteúdo dos livros, como se estabelece, como o jeito que eles são escritos, eu diria que são livros dedicados ao público infanto-juvenil, já para adolescentes, né? Para uma criança um pouco maior, assim. Eu estou apresentando aqui no canal, pensando que não só para esse público infanto-juvenil, que nem é exatamente o público do canal, mas porque eu acho que esses livros servem para muitas pessoas que procuram cursos teatrais e até para aquelas pessoas que vão fazer vestibular para cursar alguma universidade, para fazer um curso de teatro dentro de uma universidade. Vejo muita gente que vem fazer teatro, procuram, né, os cursos de teatro do Depósito ou outros cursos por aí, sem a menor noção ou com uma noção muito restrita do que é o trabalho no teatro, do que é o teatro, né? Conheci inclusive alunos do DAD, Departamento de Arte Dramática da URGS, aqui do Rio Grande do Sul, que parece que pensam que o teatro está nascendo quando eles entram na universidade. Então o teatro nasce junto com eles, com a sua própria carreira, eles têm aquela pretensão, são absolutamente sem noção. Então eu fico pensando, quando uma pessoa decide fazer um vestibular para teatro, decide fazer um curso, ela poderia pesquisar um pouco e saber se, gostaria de fazer teatro, porque eu tenho vontade de me expressar, etc. e tal. Tem gente que já vai ter noção, que já procura, já assiste teatro e tal, mas tem uma grande maioria que nunca foi ao teatro, aliás. Então eles podiam procurar alguma coisa, e esses 2 livros eles oferecem um material para você não passar vergonha, né? Para não ser um sem noção, ou aquela pessoa que tem que chegar na aula depois ficar muda, porque não tem assunto, quando o assunto é teatro, não sabe o que dizer, não sabe o que conversar. O primeiro livro é esse aqui, Viagem pelo Mundo do Teatro, escrito pela Hildegard Feist, ou Feist. Tanto pelo título quanto pela apresentação e pela linguagem empregada pela autora do livro, a gente percebe que é um livro dedicado ao público infanto-juvenil. Ele é feito para adolescentes, para que os adolescentes possam entrar em contato com o teatro, né? Para que tomem interesse até pelo teatro. Nesse sentido é bacana o trabalho dela. Então essa viagem pelo mundo do teatro que ela propõe começa nos cultos dedicados ao deus Dioniso. Aí ela fala do teatro grego, apresenta os 3 tragediógrafos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, apresenta o grande comediógrafo grego Aristófanes. Depois ela vai falar dos mistérios, os milagres e as moralidades da Idade Média, quando o teatro é feito na igreja e avança para as praças. Como não podia faltar, ela fala do Shakespeare, né? Óbvio, não podia deixar o Shakespeare de fora num livro que vai fazer uma viagem pelo mundo do teatro. E aí ela fala do teatro elisabetano, fala do teatro francês, vai falar do Racine e fala do Molière, né, grande comediógrafo também. E aí nesse capítulo da França, quando a viagem está no teatro francês, ela fala sobre as 3 unidades do teatro, né, que os franceses eram obrigados, eram restringidos fortemente os autores tinham que trabalhar em cima das 3 unidades. Se você não sabe o que é isso, você pode ler aqui no livro o que é, ou como dizia a Hilda Hilst, informe-se, né? As 3 unidades.
Outro dia eu posso fazer um vídeo aqui no canal falando sobre as 3 unidades. Lamentavelmente, nessa viagem pelo mundo do teatro, ela deixa de fora a comédia dell'arte. Eu acho que é uma coisa tão importante que deveria estar aqui no livro. Mas ela fala da criação da ópera, fala do drama moderno, e aí ela passa para o teatro épico do Brecht, vai falar do teatro do absurdo, do Ionesco, do Beckett, fala sobre o Antoine, sobre o advento do diretor, sobre o surgimento da iluminação, sobre o surgimento dos cenários e figurinos, né, que os cenários deixam de ser aqueles telões enormes pintados e passam a ter volumes, até as 3 dimensões, né, a serem construídos, a existir como cenários mesmo. E também os figurinos que antigamente, então antes disso, antes do Antoine, por exemplo, e de toda uma revolução que vem se dando lá com Stanislavski, etc., os figurinos, cada ator tinha a sua roupa, então eu ia fazer um personagem de rei, eu tinha uma roupa lá minha de rei, que podia ser completamente diferente da roupa da rainha lá, se a atriz tivesse uma roupa mais puída ou mais velha, e ela ia ser a rainha com aquela roupa. Então, os figurinos passam a ter um cuidado, passam a ter uma organização, uma ideia, né, de figurinos de um espetáculo. E aí o último capítulo, a Hildegard, nessa viagem pelo mundo do teatro, ela dedica ao teatro brasileiro. E aí ela vai falar de Martins Pena, vai falar do Aloysio Azevedo, né? Ela pega lá desde o Mambembe, passa por Nelson Rodrigues, TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, informe-se, fala sobre o teatro de arena, e a viagem acaba no Teatro Oficina. Então ela coloca o leitor a par de importantes partes da história do teatro. E nesse sentido o livro é importante, e aí se você não quer ser um sem noção, você poderia, né, ler um livrinho fácil de ler, uma linguagem absolutamente acessível, que pode dar uma base, então, para qualquer pessoa, não só para os adolescentes. O outro livro, esse aqui, ó, não tem autor, ele tem redatores. É um livro criado na França. Em 1995 ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Melhoramentos. O livro, assim, a gente percebe então que a partir, né, o formato dele é feito para criança. Mas aí ele entra no conteúdo do livro, e aí mesmo tendo textos muito curtos, textos rápidos, a gente começa a ver que o conteúdo, assim, seria para uma criança maior, né? Uma criança, vamos dizer assim, a partir dos 10 anos, que tem algum interesse em conhecer o teatro. O livro, então, aqui também, né? Ele vai começar no teatro grego, vai mostrar aqui um teatro na Grécia, como era e tal, vai falar alguma coisa. Ele vai mostrar máscaras do teatro grego também, é muito legal. E aí ele vai falar da ópera chinesa, né? Tem outros aspectos, então, que ele fala diferente do livro anterior. Vai falar sobre o teatro no japonês. Esse aqui fala da comédia dell'arte. Tem, então, né, os itinerantes do século XV e XVI, aqueles artistas que viajavam pela Europa de carroça, apresentando suas comédias para todas as populações, em troca de dinheiro, de escambo, de qualquer forma, apresentando sua arte. Ele traz ainda o teatro de marionetes e o teatro de sombras. É claro, de novo, né, tem Shakespeare e tem mulher, tem que ter, né, qualquer livro que se preze, que vá falar de teatro, não pode deixar de falar do Shakespeare, do teatro elisabetano, e também não pode deixar de falar da mulher, né? Ele vai falar da ópera, como no outro, né? Os dois falam da ópera, o surgimento da ópera na Itália, fala da arquitetura teatral, da evolução da arquitetura teatral, e fala do surgimento da iluminação e do diretor. E no final do livro tem um negócio bem bacana, que é um quadro com uma cronologia do teatro, fatos do teatro ao longo do tempo, assim, né? Uma evolução teatral ao longo do tempo. A editora Melhoramentos não foi capaz de introduzir no livro nenhuma menção ao teatro brasileiro. Ela, para ser mais barato, né, importou o livro pronto, já vem tudo impresso da Itália, e
com as ilustrações, as figuras, as coisas, tudo. Toda a parte que sai muito caro do livro já veio pronto, né? E aí eles não foram capazes nem de colocar um apêndice, um final, ou em algum momento falar sobre o teatro brasileiro. Eu acho que esses 2 livros, então, eles são muito úteis, tanto para despertar o interesse de crianças maiorzinhas e de adolescentes pelo teatro, quanto para aqueles jovens interessados a começar uma carreira teatral e que querem se manter fora do grupo dos sem noção. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, não esqueça aí, deixe seu like e acione o sininho para receber as notificações do canal. Inscreva-se no canal do teatro. Segunda-feira que vem tem mais. Tchau, cuide-se bem e fiquem em casa. O teatro no mundo. O Brasil não é mundo, então. Está fora desse coisa aí.